Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 16. Vamos ler uns versículos aí, no capítulo 16, versículo 1. Vamos ler um contexto para que você possa entender a história. Amém? Bonita camisa, Lucas. Amém? Você está feliz? Não tem nenhum bilhete de oração aqui, todo mundo está curado, glória a Deus. Hoje vai ser uma noite de milagres. O céu vai se abrir sobre a tua vida. Algo vai acontecer muito forte aqui. Eu sinto a presença de Deus. Ora, Saraí, a mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí. Esse é o problema, né? Havia voz às vezes das pessoas. Às vezes a gente tem que ouvir a voz de Deus. Deus já tinha prometido. Deus fez promessa para você. Quem tem promessa de Deus aí? Espera o tempo de Deus. Tu sabe que Saraí tardou quase 4 anos a promessa de Deus? Porque Deus disse que no próximo ano ela iria engravidar. Mas por causa que ela gerou um filho que Deus não queria. Até hoje, quando você vai a Israel, né, você vai encontrar lá uma mistura, né? Então, quando nós estávamos no ônibus, lá o nosso motorista, ele era árabe. E aí eles tinham um empecilhozinho às vezes com os judeus, né? Porque quando tu chega em Jericó, tem os palestinos. Além dos muçulmanos, que são islã, tem os árabes e também tem os judeus samaritanos, que também não se mistura com os judeus ortodoxos, que são da religião antiga. E hoje já tem os judeus da Nova Aliança. Então, quando nós chegávamos em Belém, em Jericó, tinha que desbarcar os judeus, porque se eles entrassem, são mortos. Aí o exército lá, não sei se era Tararafá, estava lá, e eu ia na frente daquelas metralhadoras, e ela dizia: sai de lá, cara. Eu disse: não, vou tirar, porque eles não podem se mexer. Na frente do palácio do Planalto deles, eu tirava foto. Mas um exército nos acompanhava. Eu descobri que eles não podiam se mexer, eu fui vivo. Eu digo: vou trazer um monte de foto do Brasil, no meio dos armamentos dos caras lá. Até hoje eu tenho essas fotos ainda. E daí, irmãozinhos, aí os árabes querendo me conversar, que a terra era deles. Eu falei: cara, vocês são irmãos dos judeus. Não, eu digo: lá, o pai de vocês não era Abraão? Casou com a serva egípcia, casou os árabes. E vocês tentaram matar, mas Deus não permitiu, por causa do erro que é cometido. Quando você comete um erro, o erro vai acompanhar você, meu filho. Abraão, que causou um filho na egípcia, aí vai ter que criar o filho. Vamos ler o resto aqui, ó. E assim tomou Saraí, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. E ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã, ele possuiu Agar e ela concebeu. Vendo que ela concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Disse Sara que foi, mas a Bíblia não fala que foi. Assim a Bíblia diz que Sara foi. Então disse Saraí a Abraão: o meu agravo seja sobre ti, a minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, e o Senhor julgue entre mim e ti. Olha que Saraí era esperta, ela usava o Deus de Abraão, e dizia: agora que julgue Deus, sabe? Ela tinha um jeitinho especial de chegar no marido. Vamos mais um. E disse Abraão a Saraí: então, eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E assim afligiu a Saraí, e ela fugiu da sua presença. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte das águas, no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugindo da face de Saraí, a minha senhora. Amém? Feche teus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós lemos a Tua Palavra e diante da Tua Palavra nós se prostramos. Reconhecemos que somos miseráveis, fracos e falhos, mas também nós servimos a um Deus forte, a um Deus que tem o Espírito Santo poderoso, que é a terceira pessoa da Trindade, a qual Jesus diz: convém que eu vá ao Pai, para que Ele se manifeste. E Ele já está manifestado aqui.
Porque antigamente a Bíblia fala que o anjo do Senhor se manifestava. Porque esse mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite, ele só se manifestava em algumas pessoas, como reis, profetas, sacerdotes. Mas Jesus diz que ele queria aquilo que ele tinha de melhor, o próprio Deus, o Pai, que ele vinha através do Espírito e habitava em todo homem que crê na sua palavra e tem a convicção da salvação e aceita Jesus. Então nessa noite nós rendemos glória, honra ao Espírito Santo, aquele que vem trazer a palavra, o entendimento, a sabedoria, aquilo que o homem natural não tem, porque a unção que o Espírito Santo traz, nos faz homens e mulheres sobrenaturais, porque a Bíblia relata que quando o Espírito Santo desce sobre uma vida, ele transforma o ser humano num outro homem, numa outra mulher, cheio da virtude e da graça do Senhor. Pai, que nessa noite nós demos a liberdade ao Espírito Santo, para que Ele tenha liberdade de curar, para que Ele tenha liberdade de ousar a Sua palavra com entendimento, para que a nossa mente se abre, para que os milagres possam acontecer, meu Deus. E nós honramos glória, honra e glória, tudo que acontecerá ao Espírito Santo de Deus. E você diz, glória a Deus por isso. E diz assim, Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Aplauda o Espírito Santo, aplauda Ele. Aplauda Ele, se é para Ele, pode ser melhor. E toma teu assento, irmãozinho. Queria que alguém colocasse água para mim aí, ó. Faz favor, Deito, querido. Não vou derramar. Nós temos uma história aí, né, que nos chama atenção. O texto já relata tudo. A Bíblia fala em, no mínimo, 3 linguagens. Você sabia isso? A Bíblia fala literalmente, como nós lemos agora, literal. Foi uma história literal. Mas também ela faz alegorias. E também ela fala em palavras figuradas. Às vezes nós podemos trazer do Antigo Testamento ao Novo. Porque todo o Antigo Testamento é uma sombra do que pode acontecer e está acontecendo. Não que Deus anula, porque toda a palavra é apta para instruir aqueles que a buscam para o conhecimento do Espírito Santo em nossas vidas. Então toda a Bíblia era apta para nós. Nós aprendemos com as histórias. E aqui está uma história, literalmente, a qual se refere que Abraão não espera a promessa de Deus. Deus havia relatado que ele ia gerar um filho. Deus aparece para ele nos carvalhos de Mangre, quando ele diz, ele está passando lá 3 anjos, 3 homens diferentes. E Abraão percebe que aqueles homens têm algo diferente. E ele corre até lá e convida esses homens para vir à sua casa. E quando esses homens vêm à sua casa, Abraão sabe que não são homens naturais. É uma teofania do próprio Deus. Aqueles homens que estão lá, são 2 anjos mandados, 2 anjos de guerra, mandados pelo exército do céu. Porque nós temos no céu várias hierarquias. Nós temos o ministério da telecomunicação, que está a comando do anjo Gabriel. Quem anuncia para Maria que ela vai gerar? Quem anuncia para Daniel que a mensagem está sendo levada, mas foi trancada? E aí o anjo, como não é um anjo de guerra, foi trancado pelos governos dos ares, do mal. E a Bíblia diz que Deus teve que desembainhar então o seu anjo guardião, que é dos exércitos, que é Miguel, a qual vem libertar agora Gabriel, para que ele possa levar a mensagem. E muitas vezes você ora, o céu está em bronze, as coisas não fluem, porque certas coisas, os principados dos ares, tranca a tua oração, então você jejua e ora, mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Daniel desde o primeiro dia, mas porém os principados dos ares gravou e acravou os anjos e trancou o anjo que trazia a mensagem, e o milagre. Então Deus teve que usar o exército dele, diz, Miguel, vai lá e destrava o teu irmãozinho. Porque Miguel tem 20 metros de altura. Ah, pastor, mas como é que você sabe? A Bíblia diz que quando Davi faz o censo, né? A Bíblia diz que começou uma mortalidade. Glória a Deus por isso, irmãozinho. Vai em paz, né? Que o Senhor não permita que nada aconteça contigo, nem te acidenta, nem nada, né? Vai em paz, você um dia vai se converter. Em nome de Jesus. Eles não gostam de nós, mas nós amamos eles, né? Coitadinhas, não sabem o que se passa aqui dentro. Amém? E quase eu me perdi com essa buzinada aí. Eu estava falando sobre o que mesmo? Ah, tu vê como é que pode, né? O inimigo quer atrapalhar a gente. Está ao vivo ainda, ó. Ajuda eu a lembrar aí, ó. Então aí o anjo Miguel, né, que é aquele como Deus. A Bíblia relata então que começa uma mortalidade em Israel. E eles não entendem o porquê. Porque toda criança que nascia em Israel tinha que pagar um tributo ao governo ou ao governo eclesiástico, que era o governo do templo. Se não me falha a memória, era 6 ou 7 ciclos de prata para o menino. Eu acho que era 3 ou 4 ciclos de prata a menina.
E como tu faria o censo novamente, teria que pagar novamente, não poderia contar o povo. Por quê? Cada vez que você contava o povo, tinha um perigo de você se exaltar. Como Davi tinha muitos e muitos guerreiros, homens de guerra, e ele começou a fazer o censo para ver quantos homens ele tinha na batalha. Porque ele não dominou só Israel, ele dominou o mundo. Ele trouxe um reino tão poderoso para o seu filho Salomão, que quando Salomão ele começa a governar, o mundo se rende aos pés. Até a rainha de Sabá veio lá e disse: meu Deus, agora os meus olhos te vê. Antes eu não podia te ver, só ouvia falar da beleza, da glória e da majestade que o teu pai Davi deixou para você. Então, Davi faz esse censo e a mortalidade começa, e ele vai atrás de uma resposta, e ele busca os levitas, os sacerdotes, e ora, e ele vê então o sobrenatural acontecendo. Na Ura dos Jebuseus, a Bíblia diz que estava um anjo de mais de 40 metros de altura sobre Israel, com as mãos estendidas e uma espada na mão. Então quando Davi pega e marcha para a eira do Jebuseu, a Bíblia diz que o Jebuseu já vinha voltando apavorado, porque ele também viu o anjo. E aí Davi pede a carroça, os bois, porque quer oferecer em sacrifício para acalmar a ira de Deus. E a Bíblia então relata que o Jebuseu disse: pega o que você quer, porque para mim está fora, eu não quero mais ficar nessa terra. Davi disse: não, você não entendeu, eu não quero de graça, porque aquilo que não me custa nada, para Deus também não vale nada. Então ele compra para muito mais do que vale, ele queima a carroça, queima os bois, e a Bíblia diz então que o anjo recolhe a espada e sobe o céu em forma de fumaça, e acalma a mortalidade de Israel. Esse é o anjo do Senhor, o anjo que está aqui nessa noite, mas ele não está aqui fisicamente como na época, mas ele está através do Espírito Santo. E agora me chama a memória aqui, nessa teofania, que Agar, ela foi usada pela sua senhora para produzir uma promessa que não era para ela. E muitas vezes nós contamos as promessas, nós contamos aquilo que Deus nos prometeu, e aí a gente não gera, e aí a gente se frustra, e a gente quer que os outros nos ajudem a concluir a promessa que Deus tem para mim. Quantas vezes Deus prometeu algo no meu ministério? Quantas vezes Deus me prometeu algo lá no monte, e eu às vezes contava para as pessoas, querendo que essas pessoas me empurrassem um pouquinho mais, para que eu pudesse subir mais fácil os degraus a qual Deus já tinha me prometido. Mas isso acaba estragando os projetos de Deus. Se Deus tem promessa para você, essas promessas vão se cumprir. Então Agar, sendo usada, ela gerou um filho, e esse filho agora começa a crescer, se passa 10 anos, a promessa é tardia. Depois de mais 3 anos para 4 anos, Abraão gera essa criança, outra criança, o filho dele, Isaque. Mas enquanto isso, a Bíblia diz que agora Saraí, ela é rejeitada. Talvez também Agar dizia assim: você não gera, a promessa agora é minha. Então a Bíblia diz que ela começa a afligir Agar, começa a judiar Agar, porque ela era serva, mesmo tendo filho da promessa. A Bíblia diz então que Agar resolve fugir. E nessa fugida que ela dá, ela vai para o deserto. E nesse deserto, ela não tem um destino. Porque alguém que quer fugir normal, ele não foge para um deserto. Eu creio que ela quis fazer um suicídio aí. Porque quem é que vai com uma criança pequenininha para um deserto? Então ela vai para o deserto pela aflição. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, às vezes que estão oprimidas, mas por causa de Deus, do Espírito Santo, elas não pensam em ir para o deserto. Elas saíram do deserto. Elas sabem que o mal vai passar, e que logo ali à frente vai vir o benefício de Deus. Mas Agar, ela não tinha o entendimento de Sara e Abraão, porque ela não conhecia o Deus espiritual. Ela não tinha o entendimento daquilo que Deus tinha prometido, ela gerou sem saber o porquê. Então ela foge, eu penso assim: eu quero me matar. E ela leva essa criança junto, se eu vou morrer, a criança mora comigo. E ela vai para o deserto, e quando ela entra muito longe do deserto, ela se dá conta que não tem mais água, e que não tem mais nada. E aí que entra Deus na história, numa teofania, e aparece em forma de um homem, revestido como o anjo do Senhor, o próprio Deus na pessoa de Cristo. Todas as vezes que o anjo do Senhor aparece no Antigo Testamento, quando diz o anjo do Senhor, ele aceita adoração, é uma teofania de Cristo. Assim também quando Jesus, ele é batizado nas águas e aparece uma pomba, é uma teofania do Espírito Santo, amém? Porque o Espírito Santo não tem uma forma física, mas é uma pessoa invisível da Trindade. Mas como o Espírito Santo não tem, ele toma forma de nuvem, da Shekinah, da própria glória, de outras coisas que você possa imaginar. Deus pode estar numa teofania aqui dentro. Você pode crer nisso?
Anjos podem estar aqui dentro e estão aqui dentro, só que nós não enxergamos o mundo espiritual. Se nós pudéssemos enxergar uma batalha travada nos ares, porque a guerra, Deus não tem passado, presente e futuro. Essa guerra aconteceu no céu há milhões de anos, já acabou para Deus, início, meio e fim, mas nós estamos no meio do rebuliço. Então há uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Os anjos foram expulsos. Jesus diz em Mateus 24, ai da terra, porque Satanás, eu te vi cair na terra como uma bola de fogo. Ele não coabita na terra, mas ele é principado dos ares. Quando você deixa uma porta aberta, ele entra. Quando um casal briga, ou quando acontece alguma coisa, ele vem para fazer um estrago, porque ele está ilegal na terra. Quando você tem um pensamento negativo, quando você abre uma porta, o diabo pode entrar, porque ele não tem legalidade aqui na terra, porque ele não é matéria. Se ele bater aqui, ele vai ultrapassar. Então ele é espírito, ele não pode habitar no reino da terra, porque a terra é matéria, nós somos matéria, nós temos legalidade na terra. Amém? Então o anjo do Senhor aparece a Agar e disse, de onde tu vens e para onde tu vais? E essa é a pergunta que eu faço para você. Quantas pessoas às vezes aqui dentro têm uma promessa gerada por uma outra pessoa, ou está frustrado, porque a promessa não era para você, mas te colocaram junto no caminho, na jornada, e você até concebeu um milagre, mas agora está desamparado, está agora numa situação que não sabe se fica, se vai, e você não entendeu os projetos de Deus, está vindo na igreja 1 ano, 2 ou 3, e essa pergunta que eu faço através do Espírito Santo, para onde tu vens e para onde tu vais? Você sabe qual é o significado dessa pergunta? Agar não tinha direção. Ela não sabia o que ela queria. Ela não sabia onde é que ela queria chegar. Ela não tinha mais propósitos de vida. Uma pessoa que não sonha, que não tem propósito, não tem objetivo, ela é como um andarilho. Ela não tem um significado de viver. Ela não sabe por que ela trabalha, porque ela vive. Então as pessoas se tornam voluntários próprios do destino. O destino leva para quando quer, a um barco jogado no mar, porque não tem leme. Nós temos que ter uma direção, nós precisamos saber o porquê que eu vou trabalhar, porque eu quero crescer, porque eu quero crescer mais para colocar uma empresa, eu quero crescer no mundo espiritual, eu quero ser um pastor, eu quero ser um obreiro, eu quero ser um diácono. Você tem que ter um destino. O que você quer? Eu quero casar, quero gerar filhos, eu quero que meus filhos façam isso. Você tem que ter um objetivo na vida. Eu quero comprar meu sobrado, meu apartamento, eu vou me dar bem com a mulher, eu quero crescer amanhã depois, porque quando eu chegar à minha velhice, eu quero ter uma estrutura. Não é pecado se preocupar, o problema é nós botar ansiedade no amanhã, deixar tudo nas mãos de Deus, mas se preocupar em dizer, Senhor, o que eu quero da minha vida. E Agar agora não sabia mais o que queria, para onde ela ia ou para onde ela ia, ou se ela ficava ou se saía. Então Deus pergunta para ela, Agar, de onde tu vens e para onde tu vais? E Agar responde, eu sou afligida da minha senhora, e eu não quero mais saber. Eu quero ir embora. E Deus diz para ela, Agar, volta, te humilha. Te humilha porque de você também vai sair uma promessa. Mesmo que você não tinha, porque você gerou. E porque te usaram. Agora você tem uma promessa. De você e desse menino não vai morrer aqui. Vai nascer uma grande nação também. Então eu vou dizer para você, eu não sei para onde você está indo, o que está acontecendo, mas Deus está dizendo, filhinho, tem uma promessa na tua vida, você vai gerar uma grande nação. Então Agar volta e começa a conviver mesmo humilhada, porque aquele que se humilha é exaltado, aquele que se abaixa é levantado, aquele que está na montura é colocado entre os príncipes. Para Deus funciona diferente. Agar volta e passa-se o tempo. E a Bíblia então relata que as duas crianças agora crescem juntas. Saraí agora é tirado o I e colocado como Sara. Abraão é colocado como Abraão. Então Saraí agora começa a ter um outro nome. Ela é colocada como princesa, né, Tiago? Princesa, uma coisa assim. E Abraão, que era Abrão, é colocado como Abraão, pai de uma grande multidão. Um homem que não tinha filho. E ele gera então, com quase 100 anos de idade, o filho da promessa chamado Isaac. Só que as crianças crescendo juntas, elas também começam a se divergir e começa o mais velho, que é Ismael, que é descendente dos árabes, de Agar, afligir agora Isaquezinho, que é da promessa. Então ela não aguenta mais, a situação fecha de novo, e Sara mais uma vez, agora vai a Abraão, e disse a Abraão, eu não aguento mais, manda essa serva embora, despede ela. Então a Sara pega
e diz, vai embora, eu não quero mais te ver aí. E de manhã ela vai até Abraão e disse, Abraão, o que eu faço? Abraão disse, escuta a tua serva, tu tem uma promessa, o anjo te falou, o mesmo Deus que eu ouvi a voz te disse que você não vai morrer. Abraão pega um pouquinho de pão, bota numa sacola e bota um litrinho de água, um cantilho e disse, vai. E ela mais uma vez vai para o deserto. Tem desertos que você entra e Deus pergunta, onde é que você vem e para onde vai? E aí é hora de voltar, para que você não morra. Deus já avisou. Cuidado quando Deus diz, cuidado, não bebe mais, não fuma mais, não se prostitui mais. São desertos que você entra e o anjo aparece e diz, ô filhinho, eu tenho uma promessa dentro de você. Volte para lá para que você possa gerar. Mas aí, quando Deus te leva para o deserto, que nem agora, não é para te matar, aí é para te provar. Todas as vezes que você é provado, é exaltado. Todas as vezes que vem uma luta, é porque Deus quer te exaltar. Isso é bem diferente do que você ir para o deserto. Tem dois tipos de deserto, o que você entra e o que Deus te leva. O que Deus te leva tem respaldo. Lá Ele começa a mandar maná, Ele abre fonte de água, Ele faz rios correr no deserto, Ele te alimenta. Mas aquele que você entra sem a direção de Deus, se Deus não te ajudar, você morre. Porque não existe água, não existe cobertor, não existe mercado. Lugar de deserto é lugar de escorpiões, de cobras mortais, de frio da madrugada. Então não entre no deserto se Deus não te mandou, meu filho. Obedece à voz de Deus, porque quem obedece é melhor do que sacrificar. O sacrifício do deserto vai te matar, mas a obediência de Deus vai te trazer vida. Então Deus aparece a Abraão e disse, despede Agar, porque eu sou com ela, manda ela para o deserto dessa vez. E Agar mais uma vez, então com a sacolinha de pão e um cantil de água vai para o deserto. E ela entra muito longe, e eu creio que Deus está só observando você, e te levou para o deserto. Diz, Deus me levou para um deserto. Mas pastor, qual é o deserto? Meu marido não vem, a minha esposa não vem, a minha casa não é restituída, o meu milagre não acontece, a minha situação está crítica, é o meu deserto. Mas eu tenho uma promessa, Deus está só de olho no teu comportamento. Enquanto você vai entrando para o deserto, vai acabando o pão, vai acabando a água, e Deus está só de olho, para ver se você murmura, para ver o que você faz. E a Bíblia diz que quando Agar se distancia muito longe, voltar não dá mais. Tu sabe que quando o povo sai do Egito, que Moisés liberta, eles atravessam o mar. E o mar só abriu para quem foi. Quem tentou voltar morre afogado. Toda vez que um crente tenta voltar para o mundo, é uma catástrofe. É muito sério. Se você é batizado, minha filha, ou meu filho, não tenta voltar. Eu conheci muitos crentes que Deus tem promessa e tentaram voltar. Muitos deles até se quebraram muito, depois voltaram para a igreja. Mas muitos deles não tiveram a chance do anjo do Senhor aparecer e tirar do deserto. Morreram atropelados, morreram batidos de carro, morreram contra o ônibus, né? Um ônibus aqui em Caxias, um grande pastor amigo nosso. E assim por diante, quantas pessoas que eu conheci. E geralmente quando você vê um acidente por aí, pá, tu sabia, o fundo tal era crente, estava desviado. Você já ouviu essa conversa? É muito normal. Porque Deus só abre da maná para quem está no deserto caminhando para frente. Não adianta pensar no que ficou para trás. Aí as pessoas dizem, pastor, mas muitas vezes lá no mundo é melhor que na igreja. Sim, lá no mundo, no Egito, tinha cabeça de peixe, tinha pepino, tinha melão, só que tinha um preço muito caro, o chicote nas costas. Hoje a minha esposa colocou alguma coisa muito séria. Você não paga para vir na igreja, você não paga para orar, para receber o Espírito Santo, para receber o milagre, para poder adorar a Deus, você não paga para nada. Se você oferta porque você quer, e é bom ofertar, porque quando você oferta enriquece. Você, quando oferta, repreende o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Mas se você vier e diz, pastor, eu não quero ofertar que eu sou pobrezinho, eu vou orar para você enriquecer, para você poder ter também. Amém? Porque eu nem quero a tua oferta se você não tem. Aí você leva rancho, você ganha oferta, você primeiro vai ter para poder dar. Eu não posso tirar de quem não tem. Amém? Então você não paga para nada, agora você vai na balada, paga, né? Se você se prostituir, tu vai pagar, quem é homem no mínimo uma camisinha, vou ter que falar a verdade. Sem dizer que você pode pegar uma doença venérea aí e gastar muito na farmácia, ou uma AIDS incurável. Que daí Deus tem que fazer um milagre, tirar do deserto e curar como curou essa mulher, né? Você paga para fumar, você paga para beber, né? Você paga para tudo. E às vezes as pessoas, porque é de graça, a graça de Cristo que foi pago muito caro, não tem preço, mas tem um valor, as pessoas não querem Deus. E aí trocam Deus por qualquer coisa. Vem na igreja um tempo e larga a igreja. Ah, eu não gosto das baladas.
Vem na igreja e larga a igreja para um cigarro, para uma bebida. Eu já vi gente trocar Jesus por tão pouco. Judas ainda trocou por 30 moedas de prata. E depois se arrependeu, teve remorso. Porque se eu tivesse arrependimento, ele ia fazer que nem Pedro. Ele ia lá chorar amargamente e daí Deus ia perdoar. Então não tenha remorso, o arrependimento traz uma coisa diferente. Porque a palavra no hebraico aqui são duas, arrependimento e remorso. Remorso, você sente tristeza e tudo, mas continua pecando. Mas o arrependimento, você sente tristeza e diz, eu não vou fazer mais. Pedro disse, eu nunca mais vou negar esse Senhor aí, ó. Esse é meu Senhor. E quando eles mataram Pedro crucificado, diz, de maneira nenhuma, me crucifica de cabeça para baixo. Porque de cabeça para cima só um, Jesus Cristo. Amém? Então você tem que entender que o deserto é para todos. Deus vai te levar no deserto para te provar. E Agar agora é levada por Deus. Abraão disse assim, ó, pega a tua mochilinha, teu pão, o teu alforje e vai. E Agar foi. E caminhou muito longe. E acabou o pão, acabou a água. E Agar está muito profundo no deserto. E a criança começa a chorar. O milagre que ela concebeu começa a chorar. Aquilo que ela tinha começa a gritar. E a Bíblia diz que então ela larga o menino e se afasta um tiro de flecha. Quantas vezes nós vamos para a igreja e nós temos vontade de chorar, de gritar, de espernear, porque o nosso milagre que era para nos trazer bênção, agora está beirando, está gritando, nos trazendo sofrimento. Mas Agar não murmurou, ela só se afastou, para não ouvir o choro do menino. Há momentos na nossa vida, irmãos, que a gente se afasta do problema, e pensa assim, eu não suporto mais, eu quero me desligar, eu quero ficar longe da situação. Mas mesmo distante, ela ouvia o choro do menino. E ela deitou aquele menino bem longe, embaixo de um pé de zimbro, e se afastou mais um pouquinho e se deitou lá, num canto, sob uma pedra lá. E ela disse, agora é meu fim. Só que há uma diferença, o deserto que ela foi mandada é bem diferente. É o deserto que Deus levou. E Deus deixa você chegar no limite. Um dia, eu estava aqui no seminário e tinha uma poça d'água muito grande. E nós jovens tomávamos banho, sabia nadar. Mas era bem larguinho, mais ou menos o tamanho da igreja, e profundo que nem a igreja. Uns 2 metros, 2,5 metros. E um jovem pulou lá dentro. E ele começa a se espernear, e a gente achava que era brincadeira. E de repente ele se afunda e volta, se afunda e volta. E de repente o meu irmão salta dentro. E vai lá, pega ele por baixo, meu irmão Antônio. E ele era muito mais alto que eu, mais forte na época, eu era só um menino. E ele consegue levar fora. E aí ele chegando na beira, as outras pessoas disseram, mas você viu que ele estava se afogando. Por que você não foi antes? Por que deixou ele descer 2 vezes? E só na terceira vez que ele desceu e subiu, você pegou. O meu irmão falou assim, se eu vou um pouquinho antes, ele tem muita força. Ele conseguiria me arrastar para baixo. Mas quando ele chegou no limite dele, ele perdeu as forças, eu consegui trazer para fora. Primeiro Deus vai gastar toda a tua força. Quando você disser, eu não posso mais, eu não tenho mais força para subir, então Deus vai começar a te pegar pela mão, e Ele vai te arrastar. Você não vai morrer nesse deserto, meu filho. Esse deserto foi Deus que te mandou. Esse deserto tem um chamado, milagre de Deus para a restituição da tua vida. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Então Agar está lá esperando a morte, esperando que o filho pare de chorar, porque ele disse, de repente ele vai parar e morreu. E a Bíblia diz que então do céu Deus está observando, e ele desce muito mais rápido que aquele tiro de flecha, a distância da mãe do menino, da mãe do milagre. A Bíblia diz que ele desce como um relâmpago, ele cai diante de Agar e disse, eu sou o anjo do Senhor, o enviado de Deus para restituir a tua vida. Eu te prometi uma nação, e essa nação vai acontecer, Agar. Levanta, olha para o teu lado, há uma vertente de água. Olha para o outro lado, eu trouxe pão assado do céu. Alimenta você, alimenta o menino, alimenta a promessa, porque você vai gerar. Oh, tira os olhos de você e olha para o teu lado. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Há uma promessa na tua vida. Pastor, eu não estou enxergando o anjo. Não precisa. Porque quando Jesus chega na área, as pessoas podem estar debilitadas, como aquele homem no poço de Betesda. A Bíblia diz que há 38 anos ele estava à procura do seu milagre. Não era um dia. E ele acreditava que um dia aquele anjo que descia e mexia as águas,
ele poderia se arrastar mais rápido. Mas todas as vezes que ele queria descer, alguém chegava mais rápido. E ele pensava comigo: eu estou há tanto tempo no poço, há 38 anos. O Rogério chegou hoje e já recebeu um milagre, tem fartura, porque o Rogério foi mais rápido. O outro, mas meu Deus do céu, ele chegou ontem aqui, hoje é o dia marcado do ano em que o anjo vai descer, mexer as águas, e aquela pessoa que não era paralítica, estava na cama, não tinha como ir. E aí descia outro e ele não recebia o milagre. E ele esperava mais um ano inteiro junto ao poço. E durante 38 anos ele estava num poço, esperando aquele poço começar a fazer um redemoinho, porque o anjo do Senhor, o próprio Deus, descia e mexia as águas. E a Bíblia diz que ele não se cansou. E naquele ano, mais um entrou na sua frente. E ele pensou comigo: se eu desistir, nunca mais vou ver o meu milagre, porque aqui é o lugar do milagre. Aqui é o lugar que as águas começam a mexer. É aqui em que Deus desce. É aqui que o anjo do Senhor mexe as águas. Você pode glorificar Deus, é aqui que o anjo do Senhor desce. Então, se você está olhando para ver anjo, eu vou dizer para você que você não vai ver, mas ele está aqui. Mas tem alguém muito mais poderoso que os anjos, que é o próprio Espírito de Deus. E ele já desceu aqui, porque nós somos ovelhas, e o Espírito Santo desceu há mais de 2000 anos, lá no cenáculo, no dia de Pentecostes. E ele desceu e falou para Pedro. Então nessa noite você é batizado, fala em língua, glorifica a Deus, porque o próprio anjo está dizendo para você: tem uma promessa na tua vida, não desista. E aí Jesus se aproxima do poço e diz para ele: por que você está triste? Ele disse: olha, eu estou esperando o meu milagre há 38 anos, e todas as vezes que eu tento ir para frente, alguém desce no meu lugar. Você já é um milagre de Deus. O médico disse que o teu cérebro, depois desse derrame, não tinha mais como funcionar. Levaram você aqui de um estado e você vai caminhar. Em nome de Jesus, eu sou profeta de Deus. Eu sou profeta de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa fazer. Mas você tem que crer na promessa. E Jesus disse: mas o que você está esperando? Eu esperei o anjo. E o anjo desceu, mexeu as águas. E alguém foi na frente. E agora estou aqui, à espera de mais um ano, meu milagre. E Jesus, olhando para ele, disse: não precisa mais esperar. Porque aquele anjo que desce aqui mexer nas águas é o próprio Cristo que está aqui. Só que eu não estou em forma de anjo, eu estou em forma de pessoa. Eu estou em forma de ser humano, mas eu sou o próprio Deus. Antes que aquele anjo já era, eu já era. Antes que Abraão era, eu já era. Antes que Agar era, eu já era. Mas quem tu é? Eu sou o Senhor. E o cara disse: eu creio. Aí Jesus disse: então perdoados estão os teus pecados. Pega o teu leito e vai para casa. E na mesma hora, aquele homem não precisou das águas mexer. O Espírito Santo que estava na vida de Jesus começa a fortificar as pernas. E aquele homem da cadeira dá um pulo. E a Bíblia diz que ele coloca a sua cama nas costas. E a Bíblia diz que ele levanta de lá e sai para fora daquele templo, onde tinha 3 lugares onde é que as pessoas paravam na escadaria. 3 escadarias que desciam, mas tinha 5 pavilhões, em que milhares de doentes estavam lá. E aquele homem, há 38 anos, esperou seu milagre na persistência. Então ele sai para fora. O que me incomoda não é só o milagre, ou a espera, que quando ele bota a cama nas costas, e ele está carregando a cama nas costas, há uma festa em Jerusalém. Os líderes religiosos estão festejando uma festa. E enxerga aquele que era paralítico há 38 anos, caminhando com a cama nas costas. E era um sábado. E no sábado ninguém podia trabalhar, segundo a lei. Pararam a festa, foram para fora. E disse: tu está maluco, cara? Hoje é sábado. Tu está carregando uma cama no dia de sábado. Tu não é o paralítico do poço? E como é que você pode carregar uma cama de sábado? Ele falou: eu não sei como, mas aquele que me tirou lá do poço, a qual eu era paralítico, as minhas pernas eram finas, não caminhei há 38 anos. Ele me disse: pega o teu leito e vai.
Fale com ele, porque eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele é profeta, porque ele falou e aconteceu. Então eu vou dizer para você, eu não sei o problema que você está passando, mas é a noite de você botar o leito nas costas e deixe os religiosos falar. Oh, eu estou carregando o leito, não interessa do que, é um milagre, é um milagre. Ah, mas é dia de sábado, não interessa o que é, o que não é. Não fizeram nada por ti há 38 anos, nenhuma religião. Você vem na IPAB e é curado, é liberto, aí querem botar crítica. Tinha tantos dias para criticar lá, para te curar. Tinha 6 dias para te visitar no poço e te curar. Não foram. Jesus vai no dia de sábado. Jesus vai na hora que você não espera. E Ele diz, pega o teu leito, pega o teu problema, coloca nas costas, vai para casa porque tua fé te curou. Hoje é noite de milagre. O anjo do Senhor acampa. Eu já posso sentir o teu milagre. Eu posso sentir a glória. Eu posso sentir que você está carregando a bênção. Oh, aleluia. Eu estou à espera de um milagre, diz assim, ó. Diz assim, ó. Eu estou à espera de um milagre. Eu não estou à espera de uma água que está borbulhando, não. Eu quero o dono da água. Eu não estou à espera de uma coisa que Abraão pode me dar. Eu não estou à espera daqui que Sara pode me dar. Não, eu estou à espera do anjo do Senhor. Aquele que desceu pagar. Aquele que cortou o céu. Aquele que disse, toma dessa água e beba. E come desse pão. O anjo do Senhor está aqui. Ele está pegando pessoas pelas mãos. Ele está fazendo milagre na tua vida. Eu creio. Eu não sei, eu acho que eu nem vou pregar mais. Eu quero dizer para você nessa noite, meu filho. Eu queria que você botasse a mão assim, ó, e diz, eu vou gerar. Eu vou gerar. Mais uma vez, eu vou gerar. Porque aquele que prometeu é o dono da promessa. Ele é muito maior. Não interessa os anos, a dificuldade. Viu, irmãos? Eu estou crente há mais de 30 anos. E faz 7 anos que eu me libertei da religião. E eu vou dizer para você, sem ofensa, a religião é uma praga. Ela trabalha tudo para um líder. Isso é Faraó. Todo mundo tem que trabalhar para um líder. Agora a IPAB é o seguinte. O pastor anda com uma caminhoneta aí, e tem mais um auto para visitar. Eu quero ver você com o teu auto. O pastor está morando bem. Quantas pessoas que receberam casa aqui, ó. Eu podia dizer o nome. Ficaram 1 ano ou 2, receberam o apartamento, receberam a casa, sobrado e ganharam aqui, ó, com profecia buscado a dedo. Nunca mais voltaram. Mas não interessa, 9 leprosos foi embora, mas 1 voltou. Você é o leproso que voltou? Glorifica a Deus, você está restaurado. Porque aquele que voltou tem muito maior bênção. Deus não está acreditando numa multidão. Porque se Deus acreditasse numa multidão, quando Samaria foi cercada porque Jorão, filho de Acabe, foi um perverso, e Deus levantou na mão para curar e ele viu. Deus levantou tantas coisas para livrar dos midianitas, ele viu. E chegou o momento em que ele foi para a guerra e levou Josafá. E a Bíblia diz que então ele estava no deserto também sem água. E Deus manda cavar covas. E muitas as covas. E aí ele se sente perdido. O que vão fazer? Vão buscar o profeta que mandou. O que vai acontecer? Ele disse, não, cava covas. Mas é para nós morrer? Não, cava covas. Porque amanhã não vai ver sol, não vai ter chuva, não vai ter vento, vai ficar só uma neblina. E nem vai chover, mas todas as covas vão se encher de água. E dito de fato, outro dia ficou neblina e encheu de água. E de manhã cedo, quando o sol raiou, todas as covas estavam cheias de água. E o sol batendo por cima, a Bíblia diz que os medianitas pensaram que era sangue. E disseram, moreram tudo. Vamos descer pegar o despojo. E quando chegaram lá embaixo, eles estavam abastecidos de água. Eles tinham comido porque Deus mandou. E ainda a Bíblia diz que o anjo do Senhor pelejou por eles. Não sobrou um. Quando Deus manda fazer coisa, filhinho, não teima, faça o que Deus manda. Pode ser cova, pode ser isso. Eu vou fazer um ato profético. Eu estava numa sinaleira do Rio e chegou um camarada crente. Ele disse, eu sou isso, sou aquilo. Eu disse, glória a Deus, sou restituído da favela. Ou foi isso, foi aquilo. Ele nem quis saber o que ele foi. De tanta coisa que ele foi, mas hoje Jesus me salvou. Disse, isso que vale. E eu, o que tu está fazendo? Ele disse, eu estou trabalhando no centro de recuperação. E eu estou fazendo um martelzinho desse tamanho. Mareta do juiz, pequena. Aí eu disse, já é interessante, para que essas maretas?
Ele disse, isso aqui onde é que você bate tem promessa. É um juízo de Deus. Eu disse, me dá 2 maretas para mim. Uma para o Tiago, uma para mim. E eu disse, eu vou fazer um ato profético um dia na igreja. Eu vou bater na mãozinha de cada um com essa mareta e vou profetizar o juízo de Deus sobre a tua vida. As causas que o juiz da terra não julgou, Deus vai julgar.